Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com suas asas. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com suas asas. O nosso eterno Deus. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez na presença do Senhor. Que alegria, que privilégio, que bênção estarmos na casa do Senhor. Meus irmãos, vamos estar fazendo nossa leitura bíblica, que se encontra em Salmos 42, 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Amém, irmãos? Agora, nesse momento, nós agradecemos ao Senhor porque tantas pessoas estão agora acamadas, tantas pessoas agora estão necessitadas de atenção, de carinho. E nós aqui, na casa do Senhor, louvando ao Senhor, que alegria. Você agora que nos assiste, que bênção estar louvando ao Senhor. Nós vamos estar orando agora, agradecendo ao Senhor por nossas vidas, né? Agradecendo por nossa saúde e pedindo que o Senhor receba os nossos louvores essa noite. Amém, meus irmãos? Oremos. Grandioso Deus, nosso Pai, nosso Deus querido, nós sabemos que nós não temos condições de estar na Tua presença se não for através de Cristo Jesus, meu Deus. Mas nós adquirimos essa condição através da cruz. Nós te agradecemos, Pai, porque, como falamos há pouco, tantas pessoas oprimidas nesse momento, tantas coisas horríveis têm acontecido em nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Momento terrível que nós estamos vivendo agora. E nós temos esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, rendendo graças ao Senhor com os nossos louvores, os nossos dons e talentos, meu Pai, ainda que tão limitados, são para Ti, Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela vida, pela saúde de todos que nos assistem nesse momento. Te agradecemos pela nossa banda, te agradecemos pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pela nossa família, meu Pai, que o Senhor tem sustentado, meu Deus. Senhor, nós pedimos que o Senhor visite os oprimidos nesse momento, meu Deus. Tantas pessoas oprimidas, meu Pai, tantas pessoas sofrendo nesse momento, Senhor. Nós pedimos, Senhor, por isso. Senhor, nós pedimos também perdão pelos nossos pecados, meu Pai. Pecados esses que desagradam o Teu coração, meu Deus. Pecados que levam o Senhor a chorar de tristeza. Mas nós sabemos também que o Senhor se alegra quando admitimos diante de Ti a nossa fraqueza, meu Deus. E colocamos a nossa vida em Tuas mãos, meu Deus. Senhor, nos ajude a voltar ao primeiro amor, meu Pai. Senhor, nos ajude, Senhor, a ter intimidade com o Senhor e com a Tua palavra, meu Senhor. Oh, meu Pai, nós precisamos da Tua força, Senhor. Senhor, mais uma vez, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Mais uma vez, nós entregamos, Senhor, os nossos louvores, meu Pai.
e pedimos que o Senhor cuide de nós, e nós sabemos que isso alegra o teu coração, meu Deus. Senhor, nós pedimos agora, meu Pai, por esse momento tão terrível que vivemos. Nós agradecemos que mesmo assim, o Senhor tem cuidado de nós, mesmo triste às vezes, o Senhor tem cuidado de nós. Nós agradecemos pela tua misericórdia, que é por toda a eternidade, Senhor. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Esse é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Boa noite, amados e queridos. Tivemos um tempo precioso de adoração e agora nós iremos ler a palavra santa do Senhor para que o Senhor possa falar ao seu coração, ao meu coração. Você está preparado? Que o Senhor possa estar de alguma forma quebrantando o seu coração, para que em algum momento o Espírito Santo fale de forma preciosa e poderosa na sua vida. Vamos orar? Deus, obrigado
por essa noite em que estamos reunidos para ouvir a vossa palavra poderosa, viva e eficaz, e que permanece para sempre. Nós cremos nela e confiamos nela. Fale conosco, Senhor. Toca corações, quebrante corações, cure, salve pessoas, resgate pessoas, Senhor. Nós queremos te ouvir a todo instante. E cada pessoa que estiver nos vendo, é porque assim o Senhor quis, para que haja mudança e transformação. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 14, e a partir do versículo 22. Mateus 14, a partir do versículo 22, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O tema da mensagem de hoje será: Jesus anda sobre as águas e socorre os aflitos. Quando nós percebemos que logo após a decapitação de João Batista, os discípulos de Jesus também eram discípulos de João Batista. Então eles ficaram muito tristes, muito apavorados, como se estivesse pensando: isso vai acontecer conosco também. E aí Jesus vai, ainda no capítulo 14, multiplica os pães e pergunta: o que vocês têm? E eles dizem: apenas 5 pães, dois peixes. Ou seja, os discípulos de Jesus estavam vivendo um momento de tristeza, de angústia, estavam muito para baixo. É quando Jesus, logo em seguida, insiste em que os discípulos atravessassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Por que essa palavra insistir? Porque os discípulos não estavam querendo sair de perto de Jesus, tamanha era a angústia, tamanha era o medo, mas Jesus insistiu. Essa palavra insistir nos chama a atenção. A gente que tem filho pequeno, né? Quando a mãe, eu sei que a mãe está me ouvindo hoje, e passa ali no quarto do filho, o filho está ali com o celular ligado, e aí você diz para ele: desliga isso daí, porque amanhã tem aula, você tem que acordar cedo. E aí, quando você volta, ele não desligou o celular, e você fala novamente, e aí você fala novamente, você está insistindo que ele desliga o celular. Eu lembro que quando eu me casei, e o meu filho Marco Aurélio, ele entrou de pajem, né? Porque eu morava com a minha esposa há um tempo já, então meu filho entrou de pajem e a Marcela entrou de dama. Ele estava todo de branquinho, né? Todo de branquinho. E nós falamos com ele e insistimos. Ainda falava: conheço meu filho, ele vai se sujar todo nessa lama aí, nesse barro aí, nessa poeira. Insistimos, mas não adiantou nada. De repente veio ele lá todo sujo, todo poeirado. Acabou sobrando para quem? Sobrando para mim, para ir lá. Eu acho que até tive que comprar outra roupa de pajem. Mas nós insistimos. O que nós temos que pensar essa noite: Jesus tem insistido com você?
Jesus tem insistido com você para caminhar com você na vida. É o que está faltando na sua vida. E essa insistência, a ideia é levar que haja um crescimento na fé. Tanto que Jesus insiste para os discípulos ir, mas Jesus fica. Jesus fica e a Bíblia diz que Jesus ficou despedindo da multidão. Meus irmãos, Jesus é relacional. Jesus ficou ali com a multidão, de branco, preto, pobre, rico. Jesus, ele ficava não no gueto, não tão somente numa igreja, não tão somente no local de portas fechadas com poucos, não. A visão de Cristo era expansiva, tanto que ele ficou ali despedindo da multidão. Jesus dava atenção a todos. Nós temos que dar atenção àquele que está nas drogas, aqueles que estão se perdendo, porque essa é a motivação de Jesus. Então, aqueles que atravessaram para o outro lado e aí começaram a ser fustigados pelas ondas. Houve a obediência dos discípulos? Houve, porque Jesus insistiu para que eles atravessassem para o outro lado. Às vezes, meus irmãos, mesmo na obediência, nós sendo obedientes ao Senhor, algo acontece para que possamos crescer na fé. Presta atenção, os discípulos foram obedientes, atravessaram o outro lado, mas aí o barco começou a ser fustigado pelas ondas. Eles foram desobedientes? Não, foram obedientes. Quem sabe você está me ouvindo aqui agora e você está pensando: nossa, eu sou obediente, eu estou na igreja todo domingo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu falo do amor de Deus, eu estou ali, eu oferto, eu faço tudo isso. Mas aqui nós estamos vendo os discípulos sendo obedientes e na obediência sendo fustigado pelas ondas. Eu recordo uma vez que eu estava andando, né, em certo lugar e aí tinha um jovem parado, eu vi ele triste, eu perguntei a ele o que estava acontecendo. Ele chegou e falou assim: a minha esposa vai gerar um filho, mas ele não vai durar mais do que um dia. E aí eu perguntei para ele, por quê? Ele falou assim: porque eu uso droga e eu também negocio droga. Eu acho que estou pagando por alguma coisa, por algum erro. Eu lembro que eu falei com ele assim: vamos mudar a história da sua vida, você aceita isso? Ele perguntou para mim: mas como? Eu sou o pior dos pecadores, eu uso droga, eu negocio droga. Aí eu falei com ele assim: vamos lá em casa e nós vamos orar. E nós fomos lá em casa, nós joelhamos, ele entregou a vida dele a Jesus. Ele hoje trabalha na administração de uma igreja. Aquilo que os irmãos esquecem no banco, celular, bolsa, ele é responsável de pegar aquilo, recolher, guardar. Ele pega, né, o material do dízimo e traz para a secretaria, trabalha dentro de uma igreja. Ele é um dos maiores responsáveis pela igreja. Mas por quê? Porque eu entendi que eu precisava de crescer na fé. É por isso que Jesus insiste para os discípulos irem à frente. Vão à frente, vão à frente. Então, o vento soprava e fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Qual o vento que está soprando contra você? Qual o vento que você, nesse exato momento, o Espírito Santo está falando no seu coração? O vento de casamento? O vento da relação pai e filho? Vento de trabalho? Vento de doença? Qual o vento que está soprando contra você? Então, porém, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? O que Jesus fez na caminhada dele aqui é fazer com que os discípulos dele o reconhecessem.
e usou várias formas para isso. É interessante que a Bíblia nos fala, em Marcos 6,48, que Jesus viu remando com dificuldades. Ou seja, Jesus já estava vendo eles remando com dificuldades. Antes de você clamar a ajuda do Senhor, o Senhor já viu o seu problema, o Senhor já viu a sua dificuldade, o Senhor vem de encontro à sua dificuldade. Mas o fechamento de tudo isso, os discípulos disseram, aterrorizados, é um fantasma, e gritaram de medo. Uma coisa é você se arrepiar, uma coisa é você fazer ui, 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 mas os discípulos não fizeram disso, eles gritaram, homens que tinham controle da situação, homens que eram peritos nas embarcações, nas pescarias. Esses homens gritaram e gritaram de medo, homens que tinham domínio do mar. Sabe o que eu estou aprendendo com isso? A gente jamais pode se achar autossuficiente. A gente jamais pode achar que sabemos tudo e não dependemos de Deus, porque isso é um grande engodo. Cuidado com a autossuficiência, porque esses homens que conheciam tudo de pescaria, do mar, agora estão gritando de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus respondeu rapidamente diante das nossas fraquezas. E Jesus disse, coragem, como anda a sua vida? Tenha coragem, desperta, levanta da cama. Você precisa ter coragem. O que está acontecendo com você que está colocando você numa cama, entrevado, mas o Senhor quer falar para você essa noite, coragem. Eu lembro que eu fui visitar uma irmã, cheguei lá, a irmã estava deitada, travada numa cama, e aí eu falei com ela, levanta, e ela falou assim, não consigo. Eu falei, você não consegue levantar da cama? Ela falou, não consigo levantar da cama. Hoje essa irmã está andando pela rua, glória a Deus, coisa boa. É isso que Jesus está dizendo, coragem, sou eu, não tenho medo. Versículo 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Jesus respeita o seu pedido, sabia disso? Pedro fez um pedido para o Senhor. Senhor, se és tu mesmo, deixa-me ir andando sobre as águas. Meu amado, minha amada, Jesus já havia dito, sou eu, e não precisava de mais nada. Mas Pedro quis tirar uma contraprova de tudo isso. O que acontece muitas vezes na nossa fé é que não basta Jesus ter se mostrado para nós, ter se revelado a nós, não basta termos recebido o Espírito Santo, mas o tempo todo nós estamos fazendo provas de Deus. A nossa geração é a geração que o tempo todo está fazendo prova de Deus. É isso que Pedro está falando, Jesus já havia se revelado, sou eu, não tenho medo, coragem. Mas Pedro, com ar duvidoso, se és tu, meu irmão, minha irmã, até quando você vai estar duvidando do Senhor? Vamos mudar essa história da sua vida. O Senhor já revelou para você. Então, Jesus falou, venha, respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Pedro estava numa caminhada boa em direção ao Senhor Jesus. E isso acontece muito. Amados, a gente às vezes sai na rua para falar do amor de Deus. Eu estou impressionado que tem uma geração que já ouviu do amor de Deus, mas caminhou pouco tempo em direção a Jesus.
E é isso que está acontecendo aqui. Pedro caminhou olhando para Jesus. Mas, porém, quando desviou o seu olhar, por causa do vento que veio, Pedro afundou. Tem uma geração muito grande que está afundada, porque caminhou certa distância com Jesus, mas ventos contrários os tiraram da presença do Senhor. Quais são os ventos contrários? Crise no casamento, álcool, droga, noitada, ideologias, perseguição, são ventos contrários. Pedro caminhou em direção a Jesus, e essa direção que nós temos que caminhar. Mas quando reparou o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Que coisa boa! Apesar de Pedro estar afundando, ele recorreu ao Deus certo e disse: salve-me. Ali teve humildade. Salva-me. Imediatamente Jesus atendeu o pedido. Se você tem alguma coisa para pedir ao Senhor, se você quer pedir essa noite: Senhor, eu quero voltar para os seus caminhos. Senhor, eu preciso do teu socorro. Senhor, eu estou angustiado. A Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Que coisa maravilhosa! Jesus não deixou Pedro se afundar. Por isso que o tema da mensagem de hoje é: Jesus anda sobre o mar. Ó Senhor amado, Jesus estende a mão e o segura. Isso é maravilhoso, porque Jesus mostrou a segurança de confiar nele. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, quando Jesus entrou no barco, o vento cessou. E todos disseram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Jesus usou várias manifestações para que os discípulos tirassem inúmeras conclusões. Mas essa manifestação aqui nos leva a pensar que Jesus, a princípio, insiste para os discípulos irem à frente, para crescerem na fé. O crente em Jesus, o cristão, precisa crescer na fé. E aí, Jesus fica ali com a multidão, dando atenção, abraçando a multidão. Que coisa maravilhosa! Isso é igreja. A igreja tem que abraçar a multidão, independente da classe social. Pois bem, um vento contrário veio. Ventos contrários vêm, mesmo você servindo ao Senhor Jesus. E talvez você venha dizer: olha, eu leio a Bíblia, eu adoro o Senhor, eu dou oferta, eu estou na igreja no curso de manhã à noite, escola bíblica, mas ventos contrários também vêm para aqueles que servem ao Senhor. Coragem, sou eu. Jesus se revela a Pedro e a toda embarcação. Pedro vai e se afunda. E naquele instante Pedro diz: Senhor, salva-me. E imediatamente o Senhor salvou. Eu queria orar agora pela sua vida. Eu queria orar por pessoas que estão passando por ventos contrários. Pessoas que caminharam com Jesus até certa distância, mas acabaram afundando por um motivo ou outro. Queria orar com pessoas que querem dizer para o Senhor essa noite: Senhor, salva-me, salve a minha família, salve os meus filhos, salve o meu casamento. E aí Jesus diz para Pedro:
Por que duvidaste? Peça e não duvide. Peça e não duvide. Você consegue orar comigo? Em nome de Jesus Cristo. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Deus amado, obrigado porque cremos no poder da vossa palavra, Senhor. É a vossa palavra que o Senhor pedia para ser lida lá no Antigo Testamento. Com Moisés, os mandamentos. Oh Pai, e a vossa palavra que continua a falar em nossos corações. Oramos agora na autoridade de Jesus Cristo, Senhor. Por pessoas, amado Pai, que sente que precisa crescer na fé. Pessoas, Pai, que sente que Deus tem algo tremendo para a sua vida. E nesse tempo Deus está falando. Deus está insistindo. E essa pessoa ainda não abriu o olho. Ó Pai, que o Espírito Santo possa falar com essa pessoa essa noite. Deus tem algo para a sua vida, em nome de Jesus. Pai, oramos também por aqueles que Jesus já se revelou dizendo, sou eu. Por aqueles que já receberam as bênçãos do Senhor. Mas que andaram um tempo precioso com Cristo, mas os ventos contrários vieram e se afundaram. Pessoas que andaram olhando para Cristo, mas a certo momento se afundaram. Oramos por essas pessoas para que elas voltem para Jesus em nome de Cristo Jesus. Para que, amado Deus, essas pessoas que já tiveram convívio com o Senhor, já experimentaram que o Senhor é bom, que elas possam voltar e trazer muita gente para a presença de Deus. Não adianta andar uma certa distância olhando para o Senhor. E quando chegar no dia final, os ventos contrários tirarem da presença do Senhor. Tem muita gente, Pai. Tem muita gente que andou em direção e olhando para Jesus, mas que hoje não anda mais. Nós oramos na autoridade de Jesus, que decide neles para andarem novamente com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, e oramos, Senhor. Oramos para que o Senhor possa vir, pela tua misericórdia, imediatamente socorrer os aflitos, os necessitados, os doentes. Porque o barco estava, Senhor, no meio da tempestade, mas segundo Marcos 6,48, o Senhor já estava vendo. O Senhor já sabe o que nós vamos passar, Senhor. Por isso pedimos pela tua misericórdia, Senhor. Responda a oração dos irmãos e daqueles que estão nos ouvindo nesse exato momento. E no nome de Jesus, Pai, nós oramos. Deus abençoe cada um, Senhor. Que eles possam experimentar o poder de Deus e a sua misericórdia. E oramos, Senhor, caso alguém não tenha entregado a sua vida a Jesus, assim como Pedro disse, salva-me, Senhor. Se você não entregou a sua vida a Jesus, esta noite, diga assim para Jesus, Jesus, sou um pecador, me sinto fraco,
Me identifico um pouco com Pedro, com a minha autossuficiência. Mas hoje eu aprendi que a salvação é somente no Senhor. E eu peço ao Senhor, Senhor, salva-me. Eu entrego minha vida a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe a sua família. Tenha uma ótima semana abençoada por Deus. Tá bom, amados? Foi um prazer. Pudesse dar um abraço aí, não tem como, mas vamos fazer esse abraço, né? Dessa forma. Vocês moram no nosso coração da Bíblia. Um abraço. Menos de mim, e menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Meus irmãos, os que nos assistem, nós desejamos uma boa semana na paz do Senhor.